Jesus acalma a tempestade. O barco balança, o vento sopra, a água invade o barco. Homens que eram pescadores experientes entram em pânico. E no centro da tempestade, Jesus dorme. Como alguém pode descansar enquanto tudo parece estar prestes a afundar? Por que o Filho de Deus não se levanta imediatamente? O que esse sono revela sobre fé, confiança e o verdadeiro poder de Deus? Essa não é apenas a história de uma tempestade no mar da Galileia. É uma revelação sobre como o céu reage quando a terra entra em colapso. É um chamado para aprender a descansar quando tudo ao redor insiste em nos fazer temer. Hoje, vamos atravessar esse texto e descobrir por que dormir no barco pode ser o maior ato de fé que alguém pode ter, e como essa verdade pode transformar a forma como você enfrenta suas próprias tempestades. O poder de descansar em Deus em meio à tempestade. O dia havia sido intenso. Jesus ensinara as multidões à beira do mar da Galileia, abrindo os mistérios do reino por meio de parábolas. Ao final, quando o sol já se punha, ele disse aos discípulos: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. Marcos 4:35. Essa ordem inaugura mais do que uma travessia territorial. Na Bíblia, atravessar, em muitas vezes, carrega um significado mais profundo. É o caminho entre o velho e o novo, conhecido e desconhecido, entre a promessa e a revelação. Foi assim no Mar Vermelho, quando Israel não apenas saiu do Egito, mas passou a conhecer o Senhor como Salvador poderoso. Vendo Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, temeu o povo ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Êxodo 14:31. Foi assim também no Rio Jordão, quando o povo atravessou para tomar posse da promessa. E todo Israel passou a pé enxuto até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Josué 3:17. Agora, no ministério de Jesus, essa mesma lógica espiritual se repete. Ao dizer, passemos para outra margem, ele não está apenas mudando o cenário geográfico, mas conduzindo seus discípulos para um novo estágio de entendimento sobre quem ele é. Enquanto obedecem à palavra de Jesus e entram no barco, algo inesperado acontece. E levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. A tempestade não surge porque os discípulos desobedeceram ou pecaram. Ela surge exatamente no momento em que obedeciam a Cristo e estavam no centro da vontade de Deus. Isso nos ensina que obedecer a Deus não nos isenta de crises. Muitas vezes, nos permite passar por elas, para que algo maior seja revelado e aprendido com fé. Jesus dorme, o descanso que revela fé absoluta. Em meio ao caos, o texto bíblico nos surpreende com uma cena poderosa. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Marcos 4:38. Enquanto o barco balança, a água entra e o vento ruge, Jesus dorme. Ele não dorme por indiferença à situação, mas por descanso absoluto em Deus. Jesus dorme porque confia plenamente no Pai. Ele não dorme apesar da tempestade, ele dorme em meio à tempestade. O descanso de Jesus ecoa o que as Escrituras já haviam revelado séculos antes. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Salmos 4:8. Dormir na Bíblia é sinal de confiança. Quem confia, descansa. Quem descansa, demonstra fé. O contraste entre a agitação humana e o descanso divino. Enquanto Jesus dorme, os discípulos entram em pânico. Eles acordam Jesus dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Marcos 4:38. Essa pergunta revela mais sobre os discípulos do que sobre Jesus. O medo distorce a percepção.
Quando o coração está dominado pela ansiedade, até o silêncio de Deus parece abandono. Aqui está o contraste central do texto. Os discípulos olham para a tempestade. Jesus descansa no propósito. O descanso de Jesus não ignora a realidade, mas se ancora na certeza de que o Pai está no controle total de tudo. Descansar em Deus é um ato de fé. A Bíblia ensina que o verdadeiro descanso não vem da ausência de problemas, mas da confiança plena em Deus. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. Descansar é confiar. Confiar é entregar. Entregar é reconhecer que não temos controle, mas que Deus tem. Em Isaías 30:15, a palavra afirma que no descanso está a nossa força. Em Hebreus 4:9, diz que resta um repouso para o povo de Deus. No original, descanso. Jesus convida seus seguidores a esse mesmo descanso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus apresenta nesse texto o descanso como uma dádiva de Deus para seus filhos. A tempestade não acorda Deus, ela revela o coração humano. Quando Jesus se levanta, ele não corre para segurar o barco, ele não organiza os discípulos, ele simplesmente deu ordem ao vento e ao mar. Cala-te, aquieta-te. Marcos 4:39. O vento obedece, o mar se cala, a tempestade termina. E fez-se grande bonança. Mas o ensino ainda não acabou. Jesus então confronta os discípulos. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Marcos 4:40. A pergunta de Jesus revela que a fé verdadeira não se manifesta apenas quando o milagre acontece, mas antes dele, no descanso em meio à espera, em confiar plenamente em Deus ao invés de entrar em pânico. Descansar é crer antes de ver. A fé bíblica não é negação da tempestade, é confiança no Deus que governa sobre ela. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. Descansar em Deus é dizer: mesmo que o vento sopre, mesmo que as ondas se levantem, minha vida está nas mãos do Senhor. A travessia transforma quem confia. Quando tudo se aquieta, os discípulos não celebram. Maravilhados, eles se perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos 4:41. A travessia cumpriu seu propósito. Eles chegaram totalmente transformados à outra margem. A tempestade revelou que Jesus não apenas caminha com eles, ele governa sobre tudo e sobre todos. Conclusão: quem confia, descansa. Quem descansa, vence. O texto nos ensina que tempestades não significam ausência de Deus. O silêncio de Jesus não é abandono. O descanso é uma expressão extraordinária de fé. Jesus dorme no barco para nos ensinar que a fé verdadeira não entra em pânico. Ela descansa no poder de Deus. E quando aprendemos a descansar em Deus, descobrimos que nenhuma tempestade é maior do que aquele que está conosco no barco. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. Porque quem aprende a descansar no Senhor pode atravessar qualquer mar, mesmo em meio à tempestade. Com o mar em silêncio e o vento obediente, o texto nos deixa uma última lição profunda. A tempestade não foi maior do que a presença de Jesus no barco. Os discípulos aprenderam que não é a ausência de vento que define a fé, mas a certeza de quem está conosco quando o vento sopra forte. Jesus não os conduziu para fora da tempestade antes de revelar quem ele era. Ele permitiu a tempestade para que o coração deles fosse revelado e fortalecido. Ao acalmar o mar, Jesus Cristo mostrou que aquele que confia nele pode aprender a descansar mesmo quando ainda há grandes ondas ao redor. Que essa palavra nos conduza a uma fé madura, que não se apavora diante do barulho das circunstâncias da vida, mas se aquieta na soberania de Deus. Quando o medo quiser gritar mais alto, lembremo-nos: o mesmo Senhor que dorme em paz é o Senhor que se levanta com autoridade. E quando Jesus fala,
até o vento e o mar obedecem. Nos ajude a fazer esta mensagem chegar a mais e mais pessoas, deixando seu like e compartilhando. Inscreva-se em nosso canal para receber nossas mensagens bíblicas.